vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Projeto falido que Ele investiu, a construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar e o resumo da história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar e o resumo da história encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Glória a Deus, glória a Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se possível, se não, você acompanhar ao lado com alguém que possa estar cedendo para você a oportunidade da leitura bíblica. Nós vamos abrir a Bíblia num livro do profeta Esdras.
eu vou te ajudar um pouco antes de Salmo. Salmo está mais ou menos no meio da Bíblia, ou então você vai direto ao índice, mas um pouco antes de Salmos, nós vamos fazer uma leitura no capítulo 1, versículo de 1 a 3. Se os irmãos acharam, diga amém. A grande maioria da igreja achou. Vamos ler. Diz assim, olha, o texto sagrado. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Amém? Então vamos nos assentar, irmãos. Glórias a Deus. Eu quero compartilhar com você esse texto que a Bíblia, de uma maneira muito especial, ela preservou, né? Para aqueles que estão conosco, que não têm assim muita familiaridade com a Bíblia, eu quero dizer para você que a Bíblia, além dela ser para nós a palavra de Deus, além dela ser para nós a nossa única regra e prática de fé, eu quero dizer para você que a Bíblia também é um livro que conta a história, desde quando Deus fez o homem e que Deus fez a mulher, mas não somente sobre o aspecto espiritual, não. A Bíblia ela conta também a história das nações, como por exemplo aqui, nós estamos diante de uma história que aconteceu próximo do ano 559 antes de Cristo, que faz parte da história da humanidade, durante um período que é conhecido sobre o domínio de um império chamado Império Medo-Persa, um império que sucedeu o Império Babilônico. Então a Bíblia, ela conta essa história, é a história que os arqueólogos, por exemplo, eles encontram nas suas escavações, né? Às vezes a pessoa pensa, eu não entendo a Bíblia porque ela é um livro assim, muito espiritual. Não, ela é muito espiritual, mas ela está contando, né, a história da humanidade. Então, nós estamos aqui num tempo muito importante da história, né? Nós estamos aqui no segundo império dominante. O primeiro império dominante foi Babilônia. Não tinha existido ainda uma nação que tivesse tomado assim uma proporção de domínio sobre os povos daquela época. Então a primeira nação foi Babilônia, através de um rei chamado Nabucodonosor. Em termos de poder e de grandeza,
não houve, nunca mais houve e nunca mais haverá um império que tenha conseguido alcançar tanta força, tanto poder. Por isso que ele é considerado, nas revelações de Deus para Daniel, ele é considerado como a cabeça da estátua, a cabeça de ouro, né? Mas era um império tão forte, tão grande, que havia até uma certa dúvida, e muitos pensavam assim: puxa, acho que depois disso ninguém mais vai aparecer na história, porque Babilônia agora vai dominar eternamente, né? E quando houve então esse pensamento, é quando justamente lá no livro do profeta Daniel, quando eles começaram a pensar assim, a perguntar a respeito disso, foi quando Deus então revela para Daniel que Babilônia então ela não teria o domínio eternamente, muito embora aos olhos dos homens não teria ninguém para poder vencer, para poder tomar o poder de Babilônia, né? Mas Deus então, ele revela para o profeta Daniel. Então o livro de Daniel vai tratar sobre isso, e ele fala que Deus mostrou então uma visão, e Deus falou assim: olha, Babilônia, esse império, é essa cabeça da estátua, mas ela vai ser substituída por outros. Então vai ser substituída na sua sequência pelo império Medo-Persa. Depois o império Medo-Persa também não vai permanecer eternamente, vai ser substituído pelo império grego. Depois ele vai ser substituído pelos romanos. E Deus foi contando a história para Daniel. E nós estamos aqui justamente nesse período. A Bíblia está falando aqui para nós justamente quando esse rei aqui, chamado Ciro, foi ele que, sem batalha, olha que coisa interessante, né? Sem batalha, ele invade Babilônia e ele toma o poder. Como assim sem batalha? Porque Babilônia era rodeada, né, por uma muralha intransponível, né, por um exército impossível de ser vencido. Em termos de grandeza foi o maior. Agora, em termos de tamanho, esse aqui de Ciro vai ser o maior. Territorialmente, o império Medo-Persa foi o que mais conseguiu dominar povos. Mas ele domina a Babilônia entrando pela porta da frente, com o seu exército. Você pode depois verificar isso na história. Não é esse o meu objetivo, contar a história para você. Meu objetivo é contar por que isso está aqui na Bíblia e o que vai ser de interessante para nós aqui hoje. Então Ciro, ele entra pelos portões de Babilônia e ele toma o reino de Babilônia. E isso vai acontecer na história perto desse ano 559, 539, antes de Cristo. Então, quer dizer, nós estamos no ano de 2024, nós estamos então desse acontecimento aqui, olha, há mais ou menos uns 2.600 anos nós estamos, né? Então Ciro foi um rei que sucedeu na história o maior império, e a Bíblia fala que ele então, ele está dizendo aqui, né, que Deus, ele fala aí, por exemplo, que Deus havia falado com ele a respeito da reconstrução do templo de Jerusalém. A reconstrução do templo de Jerusalém se fazia necessário porque Babilônia, Nabucodonosor, tinha invadido Jerusalém, destruído tudo, e tinha levado alguns para a Babilônia e deixado alguns lá, mas com tudo destruído. Agora, o que eu quero mostrar aqui para você? Eu quero mostrar para você que Ciro, ele não era judeu. Ciro, ele não era
israelita. Você está vendo aí na Bíblia, no versículo 1, fala assim, que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então ele era um persa. Ele era tinha essa origem. Agora, ele está dizendo que Deus colocou no coração dele. Versículo 2, ele fala assim: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então você veja que, muito embora ele servisse outros deuses, mas ele tinha o conhecimento de que toda aquela estrutura que ele estava agora dominando, todos os povos que ele estava agora alcançando, era uma permissão de Deus na vida dele. E Deus estava permitindo que ele se tornasse uma pessoa assim, tão grande, que ele fala, todos os reinos da terra. Olha onde ele vai a todos os reinos da terra. Deus, ele está permitindo que ele se torne uma pessoa tão grande, porque Deus estava ordenando para ele que ele então edificasse a casa do Senhor em Jerusalém de Judá. Então você veja que esse rei, ele não está perdido na história. Ele não é uma pessoa, por exemplo, que ele não sabe, por exemplo, para onde ele está indo, o que ele está fazendo. Não. Ele é uma pessoa que ele tem conhecimento de quem ele é, por que ele nasceu, o que ele está vivendo e por que ele está vivendo. Eu não sei se você consegue fazer isso com a sua vida. Eu encontro muitas pessoas que dizem assim para mim: pastor, eu não sei por que tudo isso está acontecendo comigo. Eu não sei por que eu estou passando por tudo. Eu encontro muitas pessoas perdidas. Eu encontro muitas pessoas que às vezes estão sendo bem-sucedidas, mas elas estão perdidas. Algumas passando por muitas dificuldades, mas da mesma forma perdida. Agora, em contrapartida, esse rei aqui não. Esse rei, ele sabe o que está acontecendo com ele. E ele sabe por que ele está sendo bem sucedido. Então presta atenção no que eu quero ministrar da parte de Deus para você hoje. Você vai ser bem sucedido sem muito atropelo, sem muita dificuldade, se você entender o propósito de Deus na sua vida. Se você viver o propósito de Deus, você vai ser bem sucedido. Agora, se você não viver o propósito de Deus, você pode ser bem sucedido? Pode, mas com muita luta, com muita dificuldade. Eu não sei se a vida tem sido assim para você, pastor. Para mim a vida tem sido muita luta, pastor, muita dificuldade. É isso que eu quero falar para você. Isso é um sinal de que você está vivendo. Você pode estar bem, você pode estar mal, isso não quer dizer nada, mas toda essa luta, toda essa dificuldade é porque você está fora do propósito de Deus na sua vida. E você precisa encontrar o propósito de Deus. Então veja que Ciro, ele sabia. Agora, presta atenção no que eu vou te mostrar, porque isso aqui é sobrenatural. Sobrenatural. O profeta Isaías, quem já ouviu falar do profeta Isaías? O profeta Isaías, ele vai aparecer na história, mais ou menos, no ano 738 antes de Cristo. Ciro está no ano 539, 550 antes de Cristo. Então veja bem, entre o profeta Isaías e entre Ciro, nós temos aí
170, vamos arredondar para ficar mais fácil de falar, 200 anos. Então Isaías, diga comigo, Isaías está 200 anos antes de Ciro. Mas a Bíblia fala, a Bíblia está registrado na Bíblia, eu vou te mostrar, que o profeta Isaías sendo usado por Deus, Deus fala para o profeta Isaías a respeito de Ciro, 200 anos antes. Isaías capítulo 44, versículo 28. Está escrito assim na Bíblia, ó. Que digo de Ciro? Deus falando, hein? Usando a boca do profeta, ó. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor. Olha o que Deus está falando dele. Por que Deus está falando que ele é? Ele nem de Israel era, mas ele está sendo chamado aqui de pastor, porque Deus ia fazer com que Ciro surgisse na história, para que pudesse organizar, pastorear o rebanho que era de quem? De Deus. Por isso que ele está sendo chamado aqui de pastor. Então ele fala assim, ó, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que ele vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que ele acha, ele vai fazer o que ele gosta. Ciro vai fazer o quê? Tudo que apraz o Senhor. Que digo também de Jerusalém? O que Deus pensa de Jerusalém? Jerusalém na época de Isaías estava destruída. O que Deus pensa disso? Aí Deus fala assim, ó, 200 anos antes de acontecer, Jerusalém será edificada e do templo será Então ele está falando assim, ó, que Jerusalém que estava destruída, ó, será edificada, e essa edificação vai começar por onde? Pelo templo. Amém, irmãos? Se Deus é capaz de falar de Ciro 200 anos antes, Deus é capaz de falar também de você antes que você nascesse, antes que você aparecesse, antes que você chorasse, Deus já era Deus, Deus já existia. Não vai nascer ninguém nesse mundo sem um propósito de Deus. Ciro, ele descobriu o propósito de Deus na vida dele, então para ele tudo foi muito fácil, mas ele não se envolvia, ele se envolvia. Eu falei para você, por exemplo, que ele invadiu Babilônia sem por exemplo, uma guerra, né? Então você veja que não foi difícil, ele não precisou entrar numa batalha, ele não precisou ser ferido, não. Ele chegou lá em Babilônia e Deus mostrou para ele assim, ó, que a cidade era impossível de ser invadida, mas Deus mostrou para ele que tinha um rio que passava pelo meio da cidade. Esse rio entrava por debaixo da muralha e saía do outro lado da muralha. Era um dia de festa e a cidade era tão segura, que eles estavam fazendo festa com os portões até abertos, de tão segura que era, entendeu? Aí então Deus dá essa sabedoria para Ciro, porque Ciro estava no plano de Deus, Ciro estava no lugar que ele precisava estar, fazendo o que ele deveria fazer, debaixo da orientação de Deus. Então Deus dá a sabedoria para ele, falou: Ciro, você pega o rio, desvia o rio, e por onde o rio passava, você vai entrar com os seus soldados, do outro lado você vai entrar pelos portões, e você vai tão somente tomar a cidade. E foi o que Ciro fez. Ciro desviou o rio, entrou por aquele lugar por onde o rio passava, e invadiu pela outra porta, e tomou a cidade de Babilônia. Fala para quem está do céu, fala assim: você viu como é fácil? É fácil. Você só precisa estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, debaixo da orientação de quem? De um Deus vivo. Amém? É só isso. É só isso. Precisa fazer? Precisa, mas vai fazer do jeito fácil, do jeito certo. Aí
Ciro, então, ele sabe que ele precisa fazer isso, ele sabe que o sucesso dele é devido à obediência dele ao propósito que Deus colocou na vida dele. Fala assim, ó, põe a mão assim no seu coração, assim, ó. Fala assim: todos os meus fracassos é porque eu estou fora dos propósitos de Deus na minha vida. Consequentemente, todos os seus sucessos vai ser por causa de você estar vivendo os propósitos de Deus na sua vida. Então ele fala assim, ó, ele sabe que o que ele tem que fazer é muito importante. Então no versículo 3 ele fala assim, ó: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Olha o que ele está dizendo. E aí então vai aparecer aí na história um homem que ele vai ser usado, né? Então Esdras, por exemplo, ele vai ser usado para poder fazer parte dessa comissão que vai voltar para Israel para poder levantar aí o templo do Senhor. Então, veja só que Ciro é um rei. Deus fala com o rei, fala assim, ó, Deus fala com o rei. Só que Esdras e todo o pessoal que vai com ele eram sacerdotes, eram levitas. Então fala assim, ó, Deus fala com sacerdotes. Porém tem um outro personagem que vai edificar também a cidade, que é chamado de Neemias. Quem já ouviu falar de Neemias? Neemias vem depois de Esdras. Deus faz umas coisas assim interessantes, né? Você vai, por exemplo, fazer uma construção, por onde você começa? Pelo muro, né? Você faz o muro e depois você constrói, né? Deus foi reconstruir Jerusalém para mostrar que era Deus que estava fazendo. Então Deus manda primeiro Esdras levanta a casa de Deus, e depois Deus manda então Neemias, e Neemias vai construir os... Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Deus, ele surpreende a mentalidade humana. Por isso que se você quiser viver uma história com Deus, você não pode ficar limitado à mente humana. Você tem que acreditar em milagre. Tem quem acredita em milagre aqui? Você tem que acreditar em Deus. Então veja que Deus, então, ele faz isso. Ele usa rei e ele usa sacerdote. Mas ele usou também Neemias. E quem era Neemias? Neemias era um copeiro. Diga comigo, copeiro. Fala assim, Deus também usa copeiro. Então, Deus usa qualquer pessoa. Fala para quem está do seu lado, fala, Deus pode usar você, fala aí. Mas qual é o pensamento importantíssimo para que uma obra de Deus ela possa ser feita? Ciro, ele dá a receita aqui, ele fala assim, ó: qual dentre vocês, dentre todo o povo, seja o seu Deus com ele? Quem dentre vocês, Deus é com ele? Essa é a pergunta aí de Ciro. A nossa pergunta, ela gira em lugares diferentes. Nós costumamos dizer assim, olha, eu estou com Deus. Eu estou com Deus. Quantos aqui estão com Deus? Levanta a mão. Vocês estão com Deus. Mas veja que não foi essa pergunta que Ciro fez para uma tarefa tão importante. A sua vida é importante? A sua vida é importante. É a tarefa mais importante que você tem, é a sua vida. É a sua vida. Agora, para você fazer a tarefa mais importante que é a sua vida, não basta você fazer essa pergunta, não, eu sou com Deus, porque não foi essa a pergunta que Ciro fez. A pergunta que Ciro fez é o contrário, ele perguntou assim, quem dentre vocês, Deus é com ele? Nós podemos ser todos com Deus, a pergunta é, e Deus é conosco? Deus é com você? Você tem que pensar, a sua vida declara que Deus é com você, ou você fica engasgado diante dela? Entendeu? Você pode ficar engasgado, e é um direito. Você pode falar assim, eu no momento não estou podendo dizer que Deus é comigo não, porque nós não podemos fingir a realidade.
Realidade é realidade. Força de expressão é força de expressão. Se perguntar assim, Deus é com você, todo mundo vai falar, Deus é comigo, Deus é comigo. Mas vamos colocar na mesa. Vamos colocar na mesa e vamos somar e fazer a prova dos 9. Pergunta para quem está do seu lado, você sabe o que é prova dos 9? Falei, ninguém nem sabe mal o que é isso. Ninguém nem sabe mal o que é isso. Então, não adianta a gente querer ganhar no grito. A gente precisa fazer um balanço. Por exemplo, nós estamos aqui num momento especial, final de ano. Que tal você fazer um balanço? Que tal você falar assim, puxa, Deus tem sido comigo, hein? Então, honra e glória ao Senhor, hein? Ou então você fala assim, puxa, Deus não tem sido comigo. Você fala assim, mas eu tenho medo, pastor, de fazer esse balanço. Ué, se você não fizer esse balanço, você nunca vai conseguir corrigir a rota. Você nunca vai conseguir encontrar o seu motivo de existência. Você nunca vai conseguir encontrar o propósito de Deus na sua vida, se você não investigar. Como que eu sei, pastor, o propósito de Deus na minha vida? Você tem que investigar. Você tem que orar, você tem que perguntar para Deus. O seu pai não sabe, não adianta perguntar para o seu pai. O seu pai sabe os propósitos dele para com você. Não adianta você perguntar para sua mãe também não sabe o propósito de Deus. Quem é que sabe os propósitos de Deus para as nossas vidas? O próprio Deus. E quem serve um Deus que fala aqui? O seu Deus fala. Fala. Ué, então ele vai falar para você o propósito. Assim como ele falou para o Ciro. Ele vai falar para você também o propósito. Agora, Deus fala, mas eu não sei. Então, por que Deus fala e você não sabe? Então, nós temos que ter a fé, mas nós temos que exercitar a nossa fé. Nós temos que provar aquilo que a gente crê. Não, o meu Deus fala, então procura saber o seu propósito para que você possa ser bem sucedido. Porque Ciro estava bem ou estava mal? Ciro estava bem, fala, Ciro estava bem. Fala para quem está, fala, você vai ficar bem também, você vai ver, você vai ficar bem. Então veja, olha só, a gente costuma dizer assim, não, eu estou com Deus. O que significa eu estar com Deus? Significa que Deus está fazendo parte dos meus planos. É isso que significa. Deus está fazendo parte dos meus propósitos. Agora, o que significa o que Ciro falou? Deus é com ele. Significa então que alguém faz parte dos propósitos de... É assim que tem que ser. Não é Deus que tem que fazer parte dos meus propósitos, sou eu que tenho que fazer parte dos propósitos de... Quem entendeu, diga amém. Eu sou com ele e nada dá certo na minha vida. Por isso, porque você é com ele, mas você não está no propósito dele, e você quer que ele entre no seu propósito. Mas quem que é Deus? É ele ou é você? Porque a gente se acha como Deus, né? A gente acha que Deus é um garçom, né? A gente acha que Deus é um servo, né? Deus, eu quero isso, Deus, eu quero assim, Deus, eu quero fazer desse jeito, Deus, eu quero fazer aquela faculdade, Deus, eu quero morar naquela casa, Deus, eu quero ter aquele carro, e Deus tem que ficar servindo a gente, né? E é por isso que a nossa vida, ela se torna numa luta, porque nós estamos lutando contra os propósitos de Deus. E nós não podemos. Se você quer ser abençoado, então você tem que navegar, né, na onda de Deus. Você tem que andar no caminho de Deus. Aí as coisas vão ficar mais fáceis para você. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Eu vou mostrar aqui para você. Então a Bíblia fala, olha só, no versículo de número 3, fala assim, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel,
Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aí olha o que Ciro fala, ó. Todo aquele que restar, versículo 4, em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudar. Ó, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, eu tenho um projeto aqui, ó, de Deus para fazer. Então eu preciso de uma pessoa que Deus seja com ela, porque o projeto é grande. O projeto da sua vida é grande ou é pequeno? É grande, né? Então veja bem, você precisa que Deus esteja com você para que você possa fazer esse projeto grande. E aí vai ficar fácil ou vai ficar difícil? Olha o que você está falando, ó. Se Deus for o seu propósito, então ele fala assim, ó, o projeto é grande, o projeto é difícil, mas todos os homens de todos os lugares ajudar. Por quê? Porque Deus vai influenciar, porque Deus vai trabalhar a teu favor, Deus vai te ajudar, os teus inimigos vão te ajudar. Quando os teus inimigos achar que estão te prejudicando, vai se cumprir a palavra quando diz: Deus, o Deus do céu, transformará toda maldição em bênção. Aleluia! Aleluia! Pastor, tem uma turma que está me atrapalhando. Então essa turma está te atrapalhando porque o propósito é seu. Essa luta é só sua. Porque se o propósito fosse de Deus, até quem está atrapalhando ajuda, até o diabo ajuda quando o propósito é de Deus. Olha o que diz aí o texto, ó. Fala assim, ó: todos os homens desse lugar ajudarão. E eles ajudarão de que maneira? Com ouro, com bens, com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Aí ele fala assim, ó: então se levantarão os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus, ó, Deus vai despertar gente ao teu favor, hein? Deus vai despertar negócios ao teu favor. Deus vai despertar o mundo. Até o vento vai ajudar, a chuva vai colaborar, o sol vai fazer com que a obra de Deus ela seja mais produtiva na sua vida. Aleluia. E os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa a qual está em Jerusalém. Olha só. Então ele está dizendo que todos vão ajudar, e ele está dizendo que a natureza, porque o ouro pode estar na mão das pessoas, mas o ouro é o que? É natureza, né? Então ele está dizendo que até a natureza vai colaborar. E sabe quem que começou a ajudar, por incrível que pareça? Por incrível que pareça, a ajuda não veio de baixo para cima, entre os homens. A ajuda não foi lá, por exemplo, daquela pessoa que está sempre com você, o seu amigo mais de perto, o seu parente, mas não, a ajuda não foi daí. A ajuda começou de cima. A ajuda começou de quem? A ajuda começou do rei. O rei começou a ajuda. Então ele falou assim: olha, todos vão te ajudar, e eles vão te ajudar com tudo que você precisa. E aí o rei, na história, ele vai dizer assim, ó: e eu vou escrever cartas e autorizações para que tudo possa prevalecer e te favorecer. Me avisa quem está perto de você e fala assim, ó: com Deus vai ficar fácil. Fala aí: com Deus vai ficar fácil. Com Deus o impossível é
possível. Pode aplaudir se quiser. Louvado seja Deus. Então, o que nós precisamos, irmãos? Eu já estou concluindo. Nós precisamos deixar de trabalhar nos nossos planos, deixar de trabalhar nos nossos projetos, nos nossos gostos, e nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para nós. Então a Bíblia fala que, para que isso, e eu encerro com essa palavra para você, para que isso fosse possível, então Ciro, no versículo de número 7, fala assim, ó, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Então presta atenção, aqui está o coração da mensagem, ó. Você precisa conhecer o propósito de Deus na sua vida. E segunda coisa, você precisa pegar todos os utensílios de Deus que faz parte da sua vida, tudo aquilo que Deus deu para você, porque você sabe, olha, nós somos um diferente do outro aqui. Se nós pegarmos na população do mundo todo, todos os que já existiram, um é diferente do outro. O que Deus deu para mim é diferente do que Deus deu para você. Só que ninguém ficou sem receber alguma coisa de Deus. Todos nós recebemos, amém, irmãos? Então o que você precisa fazer? Você precisa pegar os utensílios que Deus deu para você, e você precisa tirar ele da casa dos deuses. Porque olha só, quando Nabucodonosor destrói o templo do Senhor, ele pega os utensílios do Senhor, fala do Senhor. Ele pega os utensílios do Senhor, leva para a Babilônia e coloca dentro das casas lá dos templos dos deuses deles. Então o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que tem coisa que Deus deu para nós, que era para a gente usar para honrar e para servir a Ele, que está sendo muitas vezes guardado, depositado, colocado na casa e em lugares que pertencem a outros deuses. E dessa maneira você, desprovido daquilo que Deus te deu, você nunca vai conseguir realizar o propósito de Deus na sua vida. Então a Bíblia fala assim, ó, que Ciro fez questão, falou, não, vocês não vão voltar para lá, e vocês vão fazer de novo. Os utensílios não. Você pode começar de novo. Você pode recomeçar quantas vezes você quiser, mas você não pode perder o propósito. Você não pode perder a essência. Você não pode deixar para lá. Você pode deixar para lá os anéis. Você pode deixar para lá, talvez, a sua honra, a sua dignidade, mas você não pode deixar para lá as coisas que Deus confiou para você. As coisas de Deus é muito importante. Ele é de Deus, fala, é de Deus, e Ele colocou nas suas mãos e confiou para que você cuidasse. E olha onde elas foram parar na casa dos deuses. Então tem muitas coisas nossas que estão espalhadas por aí. Talvez a nossa maior riqueza está espalhada por aí. Talvez a sua melhor força não está na casa do Senhor, mas a sua melhor força você coloca ela em outros lugares do mundo. Talvez a sua maior alegria, quem te deu alegria? Ah, foi Deus, não foi o dinheiro, não? Foi Deus, é? Talvez a sua maior alegria esteja em outro lugar do mundo e não na casa de Deus. Talvez toda a sua sabedoria está sendo usada e aplicada em outros lugares do mundo, mas
não está sendo aplicado na casa de Deus. Talvez em outros lugares do mundo você se destaque em primeiro. Talvez lá no seu trabalho você é o funcionário do ano. Talvez na sua casa você seja o melhor marido. Talvez na academia você seja o mais aplicado. Talvez na escola você desponte na sua sabedoria. Mas as suas riquezas estão espalhadas. E eu quero perguntar para você: e na casa de Deus, onde você está? Talvez você esteja desaparecido na casa de Deus. Talvez você não apareça nela. Ainda que a tua presença ainda se faça, mas você não aparece. Talvez na casa de Deus você faça questão de sentar nos últimos lugares. Talvez na casa de Deus você é uma pessoa sem expressão. Você não tem valor. É isso que Deus está dizendo para você. O melhor de Deus não é para os outros. O melhor que Deus colocou na sua vida não é para os outros lugares. O melhor de Deus é para que você retorne a Deus. Aleluia. Retorne a Ele. Pega todos os utensílios, sai catando por aí. Pega todos os melhores e fala: vocês estão em lugar errado. Eu vou levar vocês para a casa de Deus. É aqui que nós precisamos ser os melhores. É aqui que nós precisamos despontar. É aqui que nós precisamos enriquecer. É aqui que nós precisamos ter sabedoria. É aqui que nós precisamos levantar as nossas mãos e glorificar. É aqui. E se acha que era poucos os utensílios, quando eu li assim, né, primeira vez, eu pensei: os utensílios devem ser uns vasão assim, igual aquele ali, né? Deve ser uns vasão, deve ser um altar assim, deve ser assim, alguma coisa assim, né? Mas quando eu me converti, que aí eu li a Bíblia, eu falei: puxa, mas quanta coisa. Olha só o que fala aí, ó, no versículo de número 9, ó. Eis o número deles, a Bíblia dá o número deles, dos utensílios. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Versículo 11: todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.004, diga 5.400. É muito utensílio. Sabe o que quer dizer isso? Que você não é uma pessoa vazia, que você não é uma pessoa perdida, que você não é uma pessoa insignificante, que Deus já te deu muito, mas você não sabe onde está, onde está, onde está, onde está. E Deus está querendo mudar esse calendário na sua vida de 24 para 25, para que você possa ter isso como propósito, isso como objetivo. Eu vou me levantar, eu vou ficar de pé, e eu vou pegar de volta todas as coisas que Deus me deu, me deu, me deu, me deu. Aleluia! Glória a Deus. Diga: eu vou me levantar. Levanta de verdade, levanta de verdade, e adora a Deus de pé, e adora a Deus de pé. Adora a Deus, pode aplaudi-lo, pode glorificá-lo. Aleluia. Me ajuda a concluir essa mensagem dizendo para quantos mais você puder que estiver do seu lado, fala assim: você só nasceu nu, mas você veio cheio. Fala aí: você só nasceu nu, mas você veio cheio. Cheio, 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 cheio.
cheio, cheio. Mas cadê essas coisas que Deus me deu? Estão espalhadas por aí, em outras casas, estão espalhadas por aí em outros lugares, estão espalhadas por aí em alguns sonhos, em algumas aventuras, em alguns desejos do coração, estão espalhados por aí. Mas 2025 vai ser o ano para você reuni-los na casa do Senhor, para que as coisas possam deixar de ser tão difíceis assim para você. Pastor, eu estou acostumado a escutar isso. Pastor, por que tem que ser tão difícil? Não tem que ser difícil. Não tem que ser difícil. No propósito de Deus todos ajudarão. Fala no propósito de Deus a natureza ajudará. Fala, tudo vai colaborar. Repita comigo: pastor, mas da onde o senhor está tirando isso? É palavra de expressão, não é? Isso é palavra de Deus. Fala assim: todas as coisas. Para não fazer confusão, repete de novo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. A pergunta é: quem dentre nós são aqueles que Deus é com ele, que Deus é com ela? Quem? Essa pergunta ela pode ser melhorada para nós, né? Porque de repente pode ter entre nós assim, aquela que vai chegar com Deus não é comigo, não. Eu estou numa luta tremenda aqui. A gente pode preparar essa pergunta para nós, né? Reformulando ela da seguinte maneira: quem quer encontrar nesse próximo ano o propósito de Deus para a sua vida, e quando chegar lá no final, quando essa pergunta for feita, quem é dentre nós que Deus é com ele, você poder levantar a sua mão e poder dizer: sou eu, pastor. Sou eu, pastor. Esse ano eu vou buscar o propósito. Esse ano eu vou ver Deus na minha vida. Quantos nesta noite desejam fazer isso? Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quantos vão dedicar 2025 nessa busca de Deus? Saia do seu lugar e venha. Não precisa mexer nos bancos, só vão entrando assim nos bancos, conforme for necessário. Enquanto você vem, nós vamos louvando a Deus, nós vamos glorificando a Deus.